Vou falar de outro setor que está afetado nesse momento, que é o do esporte. Os eventos esportivos todos foram afetados pelo Covid-19. Aqueles campeonatos que estavam em andamento no mundo inteiro foram suspensos. Houve até erros admitidos em alguns confrontos, como foi o caso do jogo entre Atlético de Madrid e Liverpool, e Valência, perdão. O jogo entre Valência e o jogo na Inglaterra. Agora me foge aqui o Atalanta. Atalanta e Valência. O jogo da UEFA Champions League. Foram todos à região norte da Itália para assistir um jogo com 47 mil pessoas. Voltaram para a Espanha e, quando voltaram, foram levando o vírus, o Covid-19, que foi considerado pelo próprio presidente do clube como uma bomba biológica. E, de fato, foi. Prejudicou a Espanha, prejudicou a Itália. Fábio Lima, esse episódio mostra por que nós precisamos não fechar os olhos para os números que nos mostram que o isolamento é fundamental. Boa tarde para você, Fábio. Prazer falar com você. Prazer falar com você também, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Eu vou adicionar um outro evento que está gerando muita polêmica. É um pré-olímpico de boxe que aconteceu no dia 14 de março em Londres. O Comitê Olímpico permitiu que esse pré-olímpico acontecesse. 2 dias de torneio. 8 pessoas que estiveram no pré-olímpico foram infectadas e saíram espalhando esse vírus pelo mundo. A situação é complicada agora para o Comitê Olímpico também administrar. E tão complicado quanto a questão da saúde, a questão da economia também. A Cláudia falava sobre as pessoas ficarem receosas de gastarem depois que a pandemia passar por conta das finanças. Eu já tenho ouvido pessoas no setor cultural e esportivo também preocupadas sobre o que vai acontecer quando os eventos esportivos voltarem, ainda com o temor de infecção por conta do novo coronavírus. Há um temor também de que as pessoas demorem para aderir a eventos maiores como shows e eventos esportivos por conta desse temor relacionado às aglomerações. Agora, a situação para o retorno de eventos esportivos aqui no Piauí é uma expectativa que eu não tenho para tão cedo, Joelson. Apesar do decreto do governo do estado impedir eventos esportivos, proibir eventos esportivos até o dia 30 de abril, eu não vejo cenário para esse retorno antes de junho até. Ontem a gente conversava, você participou, a Cláudia também, da conferência com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, aguardando o pico da pandemia em Teresina, no Piauí, para o final de abril, começo de maio. Então a gente ainda deve ter restrições em maio também, não só no Piauí, mas em outros estados brasileiros. Isso vai complicar o calendário do futebol brasileiro e complica também a vida dos clubes, a vida dos times de futebol. Você não tem renda, não tem público para gerar bilheteria, as empresas, como você acabou de mostrar no gráfico, perdendo receita, não tem como bancar patrocínio para os clubes, e os clubes ficam sem receita para poder pagar até a folha de pagamento dos jogadores. Eu conversei com o presidente do Altos, o Varton Lacerda, recentemente, e ele não tem uma expectativa muito boa para as próximas semanas com relação ao futebol, não. A gente pode, inclusive, ouvir um trecho dessa entrevista com o presidente do Altos, o Varton Lacerda. Mas eles não falaram em Série D, eles falaram só Série A e B. Eu não vi Série D, né? Mas independentemente disso, já tinha dado 30 dias para ver o que eles fariam, se voltariam ou não. E caso não 30 dias não revolta, aí nós temos que tomar, não volte, a gente tem que tomar uma decisão drástica, que eu não vejo possibilidade de volta nem 15, nem 20, nem 30, nem 60 dias, sendo bem realista, né? As pessoas estão brincando com coisa séria. Olha aí, Joelson, o Altos deu férias já no dia 17, 18 de março, deu as férias de 30 dias, pagou essas férias. Os jogadores vão voltar agora na metade de abril, quer dizer, encerram as férias na metade de abril. Não tem nem por que treinar, porque não vai ter retorno do campeonato antes de maio. E com esse cenário que a gente tem da pandemia, eu não vejo retorno do campeonato, inclusive antes de junho, dependendo do que a CBF também decidir sobre o calendário do futebol brasileiro. Há pressão para que estaduais sejam cancelados em detrimento do Campeonato Brasileiro, há pressão das federações para que os campeonatos estaduais sejam mantidos. No caso do Campeonato Piauiense, a gente ainda tem 18 jogos para encerrar a fase classificatória, mais os 2 jogos da decisão do campeonato. Está em jogo vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Há proposta de se, inclusive, esticar já se comenta nos bastidores, se alongar
calendário do futebol brasileiro, o calendário de 2020 terminar no início de 2021, e a CBF ia até o momento muito calada. Ontem eu publiquei no cidadeverde.com a matéria da CBF anunciando auxílio aos árbitros de futebol. Muita gente nem lembra, mas árbitro não tem jogo, fica sem essa receita também. A CBF anunciou um auxílio, os árbitros de futebol do Piauí, que são do quadro nacional, também vão ser beneficiados com esse auxílio, mas para os clubes, para o produto que a CBF gerencia, até a FIFA já anunciou apoio. E a CBF ainda não anunciou nenhuma medida efetiva para ajudar os clubes do futebol brasileiro, mesmo tendo recursos, que a gente sabe que a CBF tem recursos para isso, Joelson e Cláudia. Muito bem, Fábio. O que a gente pode ter aí é um campeonato piauiense, então, talvez encurtado. Existe essa possibilidade, Fábio? Que, sei lá, declarar campeão, quem está na ponta, alguma coisa desse nível. Isso já é discutido em alguns campeonatos, como é o caso do Campeonato Paulista, né? O campeonato no Amazonas, por exemplo, ele foi cancelado, Joelson. A Federação Amazonense nem esperou. Eles cancelaram o campeonato para depois definirem, se define representante da Copa do Brasil, como é que vai ser, porque a CBF ainda vai ter que dar um parecer sobre isso. Outras federações ainda estão definindo. A Federação do Piauí está bem criteriosa de não se posicionar sobre nada. O presidente Robert Brown não fala, dirigentes não falam, diz que vão esperar resolver a questão da saúde primeiro para depois definir alguma posição, mas eu acho que falta mais a posição da própria CBF também ter um norte de como vai ser o calendário, e tem como ela ter um norte enquanto a gente não tiver uma previsão de quando as competições possam ser retomadas, né? E isso gera naturalmente gera uma situação de dúvida. Por exemplo, o Parnaíba está com a apresentação marcada para o dia 1º de maio. O decreto é 30 de abril, decreto do governo do estado. O Parnaíba faz 107 anos no dia 1º de maio, pagou a folha de março, garantiu uma ajuda para os jogadores, mas não pagamento integral dos salários para o mês de abril, e quer retomar as atividades no início de maio, no dia 1º, quando faz 107 anos, mas eu não vejo nem cenário para o Parnaíba conseguir isso. Há um adiamento, naturalmente você vai adiando para as expectativas que você vai criando, você vai dando datas para isso, mas a CBF é que falta ter um norte, sabe? Na minha visão, falta a CBF dizer, olha, vamos garantir os estaduais, nem que a gente termine a temporada de 2020 em abril do ano que vem. Falta a CBF tomar uma posição para dar uma tranquilizada para todo mundo, e aí sim a própria Federação de Futebol do Piauí, que ainda não se posicionou a respeito, se posicionar diante desse cenário. Certo, então, Fábio. Obrigado, Fábio Lima, pelas informações. Lembrando que Tóquio também está com suas competições foram adiadas para o próximo ano, né? Uma decisão muito prudente. Acho até que demorou muito a tomar essa decisão. O Comitê Olímpico Internacional não havia clima, nem tinha como os atletas se prepararem, né?